No vídeo de hoje, top 5 curiosidades sobre Stephen King. Ai, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Gambá! Ó, quem não se inscreveu no canal já se inscreve, vem morar conosco, coraçãozinho trevoso aqui dentro do meu colete para quem mora no castelo. Ó, quem não se inscreveu ainda, ó, pelo menos deixa um like aí na bagaça, mete a bota nesse botão de like e vamos começar com a nossa pancadaria seca aqui hoje, com o nosso top 5. Ai ai, eu sou o professor Vinícius, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar com a pancadaria. Ó, primeira curiosidade sobre o Stephen King aqui, quem não sabia, né? Ele foi deixado pelo pai. Uma história trágica, de verdade. Ele foi comprar biscoito, não, foi comprar cigarro e desapareceu. O Donald King, né, soubemos mais tarde que ele constituiu outra família e que acabou não se relacionando mais com a família da mãe do King. Ele desapareceu sem deixar vestígios e o King nunca foi atrás. Mas ele nunca teve uma figura paternal, assim, propriamente dita, nessas desventuras todas que sofreu. E foi numa brincadeira dessas, né, de procurar coisas do próprio pai lá no sótão da casa dele, na época que a mãe estava lá brigando para poder controlar as coisas, que ele achou material do Lovecraft. Leu, foi amor à primeira vista, né? Quem lê Lovecraft sabe o que eu quero dizer, né? São alguns contos bastante macabros, sombrios. Numa entrevista recente com King, ele vai falar sobre umas histórias que ele leu, né? The Model of Pickman, o modelo de Pickman. Ele leu também o The Rats on the Walls, né? Os ratos da parede. E o The Color from Outer Space, a cor que veio do espaço. São aqueles contos de Lovecraft que ele leu, né? Que foram bastante pesados, assim, nessa influência que acabou atingindo ele como escritor. Mas foi deixado pelo pai, sabe? Então isso daí tudo tem um peso na maneira como ele escreve. Agora vamos lá. Curiosidade número 2 nessa história toda. Ele escreve desde pequeno. A tia dava alguns centavos, acho que se não me engano 5 centavos, cada vez que ele escrevia uma história até o fim. E foi um hábito que ele foi cultivando desde muito pequeno, sabe? Quando criança ele escrevia 1, 2, 3, 4 histórias para as crianças, fez algumas traquinagens na escola, vendeu histórias, teve que devolver dinheiro depois por causa disso, quando os pais descobriram. Era um moleque meio peralta nessa parte. E escrevia histórias também para aquela revista Creep Show, não. Eu não me lembro agora o nome da revistinha, mas ele escreveu algumas histórias para revistas menores aí de contos de terror. E foi uma grande vitória, né, quando ele conseguiu publicar a primeira história, por mais que fosse uma coisa amadora. Mas os contos, durante muito tempo, quando ele ficou mais velho, serviram aí de fonte de renda, porque ele vendia para aquelas revistas masculinas. E naquele tempo, publicavam histórias de horror também. Enfim, era um outro mundo, era uma outra época, né, que essas histórias eram vendidas dessa forma. E apreciava-se muito esse tipo de trabalho editorial. A terceira curiosidade aqui sobre o Stephen King, eu acho que essa é uma que o pessoal deve conhecer bem, mas num determinado dia ele escreveu uma história e pensou, nossa, que lixo isso daqui. Ele pegou aquele papel original e tacou ele no lixo. A esposa dele foi até ali e pegou aquele material. Steve, isso aqui tá legal, cara, por que você não continua com isso? Vai que dá alguma coisa, né? Vai que dá bom, né? Lógico que não foram exatamente essas palavras, né? Mas ele pegou e falou, quer saber de uma coisa? Vou terminar isso aqui. Terminou esse livro e falou, vamos publicar, vai que. O nome do livro? Carrie, a Estranha. Sabe, a gente sempre fala que, nessas aulas de literatura inglesa aqui, né, para o trato do King, que a esposa dele teve um papel fundamental nessa história toda. Mulheres fazendo diferença aí, né? Pra quem não sabe, né, a Tabitha King ela tem romances dela própria. É uma grande escritora também. E recomendo que leiam os materiais que ela produziu, sabe? Vale muito a pena. Mas foi ela quem salvou a pátria nessa história toda, né? Impediu que o King cometesse um erro, porque esse romance ele foi publicado e em 78 ele virou um filme. Pra quem não sabe, né, o King estava lá, quieto, tentando trabalhar. Naquela época você tirava como professor de ensino fundamental, elementary school que a gente fala nos Estados Unidos, né? Era um salário de $12.000 ao ano, é um salário muito ruim. Para alguém que está começando carreira, é uma coisa muito básica. Então ele tinha que se envolver com uma série de outras atividades, né? Só que agora do nada,
Ele ganha os direitos autorais aí, ganha não, ele vende os direitos autorais para produzir um filme e o agente dele liga e fala, ó, Steve, a gente conseguiu vender os direitos da Carrie para você ver um filme aí no cinema, né? Eles vão produzir um filme e a gente conseguiu vender por Shabadá. E ele tomou um susto e falou, Shabadá, $40 mil, é muita grana mesmo, cara. É muito dinheiro. Ele, não, Steve, foram $400 mil. Ele caiu de bunda, ficou ali sentado no chão durante um tempo, digerindo a informação, sabe, sem conseguir falar nada. Ficou rico da noite pro dia. E foi uma coisa muito louca. Ele continuou lecionando depois de vender, de ficar rico da noite pro dia? Olha, ele parou depois de um tempo, né, porque começou a se dedicar exclusivamente a essa escrita. Mas tomou um tempo antes que ele abandonasse o ensino médio e essa educação formal das pessoas aí. Mas que eu saiba, ele nunca atingiu, né, por exemplo, o ensino universitário. Já deu algumas palestras, já foi fazer alguns trampos assim, mas ele nunca mais continuou porque esse trabalho consumia muito tempo. Teve problemas com drogas naquela época, mas que eu saiba na biografia... Aliás, gente, essa biografia dele aqui é muito... Eu tirei muita informação dessa biografia, eu vou falar sobre ela no final do vídeo. Mas, que eu saiba, ele parou com essas aulas depois de algum tempo, sabe? E continuou escrevendo porque o sucesso dele foi uma coisa... Naquela época, nos anos 70 e nos anos 80, foi o auge. Foi explosivo. Foi uma coisa muito explosiva. O mundo conheceu o Stephen King pela primeira vez e todos queriam mais. Tudo que tinha o rótulo lá do King vendia muito, vendia horrores. Era muito dinheiro, começando com Carrie. E a gente tem uma série de livros aí que repercutiram muito, né? Vamos pensar no Christine, o Carro Assassino, no Nine Mile, no português, tá? Como A Espera de um Milagre. Nós tivemos aí aquelas coletâneas de contos que ele publicou, alguns, né? Às vezes eles voltam, né? Um conto que ele escreveu, a gente tem o The Mangler, aquela máquina de lavar roupa, de lavar e passar que sai pra rua e mata as pessoas, é uma história muito esquisita, sabe? O filme é bem mais ou menos, né? Mas a história em si é bem macabra. Um negócio que eu fiquei meio perturbado na hora que eu vi, né? Eu era pequenininho, ele já tinha uns 11 ou 12 anos, e com meu avô. Olha o avô Nelson, põe defeito em tudo. E... meu avô falou umas coisas bem estranhas dessa máquina, eu dei umas risadas depois disso. Até hoje ele fala essas coisas. Ai, ai, o meu avô e a minha avó. Se eles estiverem vendo esse vídeo, eu ainda lembro. E sabe, essa terceira curiosidade, né, da Carrie é uma que eu lembro de umas risadas. Mas agora a quarta, ela é tão engraçada quanto. A quarta curiosidade sobre essa história, né? Então do top 5, quarta curiosidade é: ele teve uma treta colossal com o Kubrick. O Kubrick, ele foi o produtor daquele filme, né, O Iluminado. Ele dirigiu, fez a bagaça toda, não sei se foi produtor ou diretor, mas acho que ele dirigiu o filme. E o King foi assistir. Ele escreveu O Iluminado, era um filme que todo mundo gostava muito, um livro que todo mundo gostava muito. Era uma coisa assim, particularmente macabra, né, quando você pensa em um pai de família que perde o controle e mata quase a própria família, persegue a mulher, sabe, uma coisa horrorosa. O livro foi uma coisa bem medonha, porque o hotel é uma entidade muito macabra, muito medonha, muito sombria, e vai lentamente aí trazendo a loucura na cabeça do cara, desse protagonista. No filme, não. No filme, quando nós vemos aí o Jack Nicholson interpretando o papel do protagonista, eu sou fã do Jack Nicholson desde lá de 69, quando ele fez o Easy Rider. Nesse filme, ele mostra um homem louco desde o começo. O Stephen King odiou isso daí, muitas coisas desse filme. Foi uma treta, mas foi um cabo de guerra inacreditável entre os dois. Até hoje o King diz que esse filme não é uma obra-prima de horror, que ninguém deveria deixar esse filme em catálogos, que tinha que ser tirado porque não presta. Essa foi uma coisa... a briga foi feia. Sabe, até hoje ele diz isso, eu acho muito engraçado. Eu tô aqui fazendo o papel da Fátima Bernardes, né, do mundo literário, que coisa, fofocas. Mas temos aí essa última curiosidade, né, que seria a quinta curiosidade hardcore do Stephen King. Salvo equívoco de minha parte, eu acho que o King ele produziu o maior universo compartilhado, né, entre livros que se tem notícia. Há quem diga que ele superou Tolkien. Não vou entrar em questão de méritos, né, porque muitas coisas estão envolvidas nessa história toda. O impacto histórico, o valor estético, etc, etc, etc. Mas é um fato inegável que o cara conseguiu aí encaixar pelo menos 63 livros uns com os outros, né? Todos eles têm uma mini conexão um com o outro. E a Torre Negra, pensando aqui nessa história toda, eu acho que é a obra-prima do King, né? Quando ele vai dar um nó
de marinheiro aí encaixar tudo que ele escreveu até hoje. Sabe, eu me liguei um pouquinho nessa história toda quando ele conectou a Torre Negra com o The Stand, que no português eu acho que tá como Dança da Morte. Dança da Morte, isso mesmo. Não, Dança Macabra é aquele ensaio que ele faz sobre o horror, o terror e a repulsa. Livro bastante interessante, aliás. Recomendo muito que leiam, porque ele tem um senso de humor bastante ácido para falar do horror nesse livro. Mas o ponto eu vi que tinha uma conexão com a Torre Negra, né? Quando os protagonistas chegam no mundo em que todo mundo morreu por causa de uma mega gripe. Então, eles vão ver várias versões assim da nossa Terra. Né? Esse multiverso, como acontece na DC, como acontece na Marvel hoje em dia, acontece no King também, né? Seria o King Verso? Não sei, vai que o nome cola. Mas acontece que nós temos aí várias dimensões que se conectam e a nossa Terra é a Terra Central. Né? Apareceu recentemente naquele filme da Torre Negra, que muita gente odiou profundamente. Eu até que achei que foi legalzinho. Por mais que a gente resumiu uma história de maneira pouco efetiva, né? Que a Torre Negra é uma coisa de 7 livros, com cada chulapa deste tamanho. Um negócio enorme, para com esse gesto. Um tijolo atrás do outro, sabe? Pelo amor da madrugada, que coisa divertida que é a Torre Negra, né? Fica o Roland... Inclusive, são aqueles que estão ali no estante, logo acima. Estante, é verdade, né? Um dos melhores livros que a gente tem aqui, né? Alguns dos melhores. Mas acho divertidíssimo, né? O Rei Rubro, fiz até um vídeo falando sobre ele. O Rei Rubro comparando com o Rei de Amarelo, do decadentismo, quando chegou nos Estados Unidos. Olha, recomendo muito a leitura da Torre Negra, de verdade. Mas é uma obra-prima, é um universo compartilhado muito bruto, enorme, complexo, uma mitologia muito rica, sabe? Tem vários canais aí que exploram essas mini conexões que acontecem. Se quiserem, eu posso mostrar aí pelo menos umas 100 conexões que acontecem aí entre os livros do King, desse universo compartilhado, sabe? Se pedirem aí no canal depois, né, lá nos comentários, eu posso gravar um vídeo especial sobre isso. Pode até ser. Mas essas foram as 5 novidades aí do King, sabe? Eu acho que seria interessante vocês lerem. Se quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessa história toda, nós temos aqui essa biografia, né? O Coração Assombrado, a biografia. Foi escrito aí pela Lisa Rogach. E eu acho que esse material, vamos aproximar aqui de vocês, olha que divertido. Sabe, é uma belíssima edição da Dark Side, né? Dark Side imitando, né, com edições de capa dura de novo. A grande maioria das informações que eu tirei dessa brincadeira toda que eu fiz foi dessa edição aqui. Então, quem se interessa um pouco mais pela vida do King, né, do rei, recomendo que leiam. Por hoje basta. Olha, fica aqui o nosso vídeo por hoje. A gente se vê no nosso vídeo da semana que vem. Espero que tenha se divertido. Não se esqueçam de deixar o like mais uma vez, que ajuda bastante. Segue a gente lá no Instagram. Deem um like na nossa página do Facebook, que o negócio vai ser muito louco. E a gente se vê na semana que vem. Caterpillars!